Como eu anunciei no bloco anterior, hoje o nosso roteiro vai ser um pouquinho diferente, mas é por uma causa importante, gente. Daqui a pouquinho a Ariana vem com as informações, com o boletim diário que a gente costuma atualizar, falando de outras situações. Mas nesse momento a gente conversa agora ao vivo por telefone com o governador Mauro Mendes, que está aí com o diário da quarentena dele, bem ativo nas redes sociais. A gente acompanha, tem visto ele pelo vídeo, não é? Aparentando bem, aparentando estar saudável, não é? Na medida do possível. Governador, bom dia, o senhor segue bem? Como é que tá tudo, sem sintomas? Espero que sim. Bom dia Camila, bom dia Ariana, bom dia a todos que estão nos acompanhando na Capital FM nesse momento. Graças a Deus eu estou bem, já estou completando aí hoje 9 dias, né, desde que nós fizemos o primeiro teste e deu positivo, depois fiz a contraprova e confirmou positivo. E a partir daí a gente adotou o protocolo, que é ficar isolado aqui na minha residência. Estou aqui trabalhando normalmente no meu quarto aqui, aliás, no meu não, improvisei aqui um quarto de visita, deixei minha esposa lá no nosso quarto e fiquei aqui quietinho no canto da minha casa. Mas estou bem, graças a Deus, né, sem nenhum sintomas, nada, né? Aquele grupo, ontem até saiu uma reportagem grande nos jornais televisivos falando exatamente sobre isso. É um grupo de pessoas que pegam o vírus e não sente absolutamente nada, né? Então é como se ela não tivesse sido contaminada, mas ela pega o vírus, o corpo, né, por algum motivo reage bem a isso, acaba matando esse vírus, acaba desenvolvendo a imunidade, mas sem absorver, sem apresentar nenhum sintoma. É importante falar, né, governador? Foi o que aconteceu com o senhor, né? O senhor não teve sintoma nem antes e nem agora. Nenhum, já estou no 9º dia, hoje completa 9 dias e não tenho absolutamente nenhum sintoma, não tive dor de cabeça, dor no corpo, não tive febre, não tive nada. E tem várias pessoas, eu tenho conversado também, um amigo meu, eu conheço, relatou a mesma situação, e isso a ciência já mostra que isso é um grupo grande de pessoas. E tem aqueles chamados pré-sintomáticos, né, que são as pessoas que têm sintomas mais leves, que são sintomas, né, uma pequena dor de cabeça, uma diarreiazinha, uma dor no corpo, um pouquinho de dor de garganta, parece uma leve gripe. E tem os sintomáticos, são aqueles que realmente têm os efeitos, têm alguma complicação, e desses aí uma parte precisa de atendimento. É verdade. Governador, mas é o seguinte, claro que o senhor sabe, não é? Está em isolamento, mas está ativo. A terça-feira foi bastante movimentada, não é? Na saúde pública aqui do estado, em especial em Cuiabá. Só relatando para contextualizar para o senhor, é claro que o senhor acompanhou, mas enfim, ontem pela manhã, a gente conversou aqui com o presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado, Dejamir Soares, e ele nos passou uma realidade assustadora, não é? Que 50% dos profissionais da área de enfermagem estariam contaminados, alertou para falta de leitos, para um colapso agora, já nesse final de semana. Enfim, no mesmo momento em que a gente falava com o Dejamir aqui pela rádio, deputados membros da Comissão da Saúde da Assembleia fizeram visitas aos hospitais, ao Santa Helena, ao Metropolitano em Várzea Grande e publicaram diversos vídeos, não é? No Instagram. O deputado Ulisses Moraes, por exemplo, falou sobre uma situação caótica encontrada nas unidades, que são referência, não é? Nesse atendimento. Deputado Faisal Calil também, Paulo Araújo, Carlos Avalone, enfim. Na Santa Casa, que foi o primeiro lugar vistoriado, eles disseram que faltava paramentação, enfim, os profissionais estavam... Não perca seu tempo, Camila, por favor, porque isso é uma mentira sem tamanho. Isso é uma irresponsabilidade. Com todo respeito a esse deputado, mas nessa hora o que a gente menos precisa é desse tipo de comportamento infantil, criança. Acho que ele deve ter chegado num banheiro lá, e naquele banheiro que ele foi não tinha um álcool gel. Pode ir lá agora que ele toma litros e mais litros, né, de álcool gel que tem na Santa Casa. Ontem mesmo, Camila, saiu um comunicado feito pelos profissionais da Santa Casa, pela diretora, por enfermeiras, por vários profissionais, ficando indignados com a mentira que ele contou. Então, a gente não pode nem perder tempo com mentira, não, porque Deus me livre. Nesse tempo que a gente tem que cuidar da saúde, que a gente tem que trabalhar, que tem que salvar vidas, tem que perder tempo para ficar desmentindo mentiras de deputado. Tem que ter mais responsabilidade, tem que ter vergonha na cara. Vai lá na Santa Casa que ele vai tomar, né? Vai beber se ele quiser, dezenas de litros de álcool gel, tem todos os equipamentos, assim como tem nos outros hospitais estaduais.
Então a gente não pode nem perder muito tempo com isso, porque vamos falar de coisa séria, vamos falar de gente séria. Certo, não, e até inclusive o Estado ontem, através da Secretaria Estadual de Saúde, protocolou um ofício, não é, no Ministério Público sobre a questão da Prefeitura, não é, governador? Tem colocado em risco a vida da população mato-grossense. O Antero está participando com a gente também aqui pelo Skype. Bom dia, Antero. Bom dia, Camila. Bom dia, governador Mauro Mendes. Feliz de saber que o senhor está bem. Bem, graças a Deus, Antero. Graças a Deus, muito bem. E ontem, governador, a gente tomou conhecimento dessa fiscalização do Estado e a constatação, para mim, de um crime, de que tem 30 leitos da UTI lá no Hospital São Benedito. Esses 30 leitos, é bom dizer, não foram construídos pelo Emanuel, já existiam no Hospital São Benedito. O Emanuel pactuou esses leitos, recebeu por esses leitos e não aceita regular paciente do Covid lá. Até agora é 0% de ocupação. O Estado parece que já encaminhou ao Ministério Público do Estado, mas e aí? Quais as providências a serem tomadas? Que isso é um crime contra a população. Olha, Antero, é muito lamentável o que está acontecendo aqui na cidade de Cuiabá, porque esse assunto a gente já vem denunciando há quase um mês. E o prefeito, ele fala, não, é política. Ele só xinga, fala que é mentira, mas não discute os números e os dados. Meus amigos, no dia 1º de março, que foi o mês de março, que foi o mês que começou a pandemia em Cuiabá, o governo do estado de Mato Grosso, nós tínhamos aqui na Baixada Cuiabana, Cuiabá e Várzea Grande, nós tínhamos aqui 10 leitos lá no Metropolitano e 30 na Santa Casa. Nesse período de 90 dias que começou a Covid, nós abrimos 30 leitos novos no Metropolitano e mais 40 leitos novos na Santa Casa. Foram 70 leitos novos. Os 40 que existiam continuam existindo, porque as outras doenças, elas continuam tendo. Aí eu pergunto, o que a Prefeitura de Cuiabá, que recebe mais dinheiro do que o governo do estado para cuidar da saúde, e por que recebe mais dinheiro do governo federal? Porque ela é gestão plena. A Prefeitura de Cuiabá, ela tem sobre a sua responsabilidade, o Hospital Pronto-Socorro Municipal, o antigo Pronto-Socorro, tem o novo Pronto-Socorro, tem o Santa Helena, tem o Hospital Geral, tem o Hospital do Câncer, e até o ano passado tinha a Santa Casa também, que deixou fechar, e aí o governo foi lá e reabriu para não prejudicar a população. Ela não abriu nenhum leito novo. Os leitos que tinha no pronto-socorro velho, 55, quando eu saí da prefeitura tinha 55 leitos, vai lá hoje tem 55. Quer dizer, ele migrou. Ele não abriu um leito novo, ele pegou os leitos que era para as outras doenças e passou para a Covid. Então o que está acontecendo hoje em Cuiabá? Está precisando de leito, para as outras doenças. Tem pessoas que estão lá na nossa tão Santa Casa Metropolitana que já testou e não é Covid. Só que essa pessoa precisa de um leito de UTI. A gente teria que mandar para esses hospitais municipais aqui, que é do SUS. Municipal não, é do SUS, E aí não tem, porque a prefeitura não criou leitos novos. Então isso está causando um transtorno e está causando um enchimento muito rápido, porque se você olhar nos leitos Covid, tem até vaga, se você tirar as pessoas que não são Covid de lá e mandar para as UTIs. Mas cadê essas UTIs, já que Cuiabá pegou todas que tinha e mudou para Covid? E o que é pior, no São Benedito mudou para Covid, tem 30 UTIs, quando eu saí também, dia 1º de março tinha essas 30 lá, quer dizer, não criou até agora nenhum novo leito e não está funcionando. Não está funcionando. Nós já denunciamos isso várias vezes, protocolizamos no Ministério Público, estadual, federal. Quer dizer, quem que vai fazer alguma coisa? Esses órgãos de controle, eu confio, tem que confiar, continuo confiando que o Ministério Público, ou estadual ou federal, vai fazer alguma coisa para exigir do ente público que ele cumpra a sua obrigação de abrir leitos, porque recebeu dinheiro para isso. Cuiabá recebeu, Antero, 47 milhões de reais, porque a cada momento chega, era 25, foi para 41, agora já tem 47 milhões de reais, parece que o recurso que a cidade de Cuiabá recebeu. Então, é lamentável, porque isso cria transtorno para a nossa população, e isso acaba me deixando chateado, e eu vou para cima realmente, porque o meu dever é defender, assim como nós estamos defendendo aqui. Eu estou bravo com o prefeito de Rondonópolis também, porque ele, da mesma forma, ele foi lá, habilitou 10 leitos, disse que abria 10 leitos, recebeu dinheiro para isso,
assim como Cuiabá, e não abriu os leitos, gente. Isso é uma molecagem, isso é uma irresponsabilidade com a população. O cara diz que vai fazer, toma aqui o dinheiro, o governo federal deu dinheiro, assim como deu para o Estado, deu no Brasil inteiro, né? E não fez. Quer dizer, isso cria problema para a população. Quer dizer, então, nós, o governo, estamos fazendo isso. Nós abrimos, Antero. Quando eu entrei como governador de Mato Grosso, o estado de Mato Grosso tinha em todos os seus hospitais 77 UTIs. O estado de Mato Grosso tinha em todos os seus hospitais 77 UTIs. Nesses 90 dias, o governo de Mato Grosso já abriu 120 UTIs novas. 120 nesses últimos 90 dias. Além disso, Antero, nós já estamos preparando para abrir mais. Já estamos abrindo mais 30 leitos, já estamos em fase de montagem nos próximos dias, lá no Metropolitano, e mais 30 no interior. Né? Tá, essa que era a outra pergunta que eu ia fazer. O Estado está investindo em mais UTIs e quando ficam prontas essas novas UTIs? Olha, Antero, o espaço físico já está pronto lá na Metropolitana. Eles estavam montando o equipamento, acredito que já deve ter finalizado essa montagem, não finaliza hoje, de mais 30 leitos de UTI no Metropolitano, e já foi publicado o edital para contratar a mão de obra, as empresas, os profissionais. Eu acredito que essa semana isso deve ser aberto. Nós temos um lamentável feriado aí amanhã, mas já está em vias de contratação do pessoal. E hoje a gente anuncia também, em parceria com algumas prefeituras, nós estamos mandando aí um conjunto de 5 UTIs para algumas prefeituras do interior, que os prefeitos são mais diligentes, que têm uma estrutura de hospitalar melhor, para montar 5 leitos de UTIs em algumas cidades do estado de Mato Grosso. Ao longo do dia a gente anuncia isso. Os equipamentos já estão aqui, estão à disposição, né, e nós vamos enviar isso para os prefeitos, aonde já tem uma estrutura, um hospital, uma unidade com condição. Porque para abrir um leito não basta você ter o respirador, o monitor, os equipamentos. Para abrir um leito de UTI, você precisa também de ter, né, os profissionais, os médicos, um médico intensivista, que hoje em dia isso está muito difícil no Brasil inteiro, né, e acredito que até em muitos lugares do planeta. Mas nós estamos conseguindo, pelo menos aqui, por isso que há uma concentração de abertura em Cuiabá, Várzea Grande, porque aqui tem um número muito maior de profissionais. Não adianta achar que vai montar um UTI em Chapada, porque talvez não tenha. Lá pode até ter, porque alguém daqui pode atender lá. Mas existem muitas cidades pequenas do interior, cidades até médias, que não tem o médico intensivista e não tem disponibilidade para esses médicos hoje serem encontrados, porque o Brasil inteiro está montando UTI, então os profissionais estão sendo muito demandados. Só para entender, governador, esses 30 novos leitos em Várzea Grande, quando é que estarão à disposição do público? Além desses 30 novos leitos, serão abertos quantos leitos e onde? Desculpa, não consegui ouvir a pergunta. É o seguinte, Várzea Grande, segundo o senhor afirmou aí, vão ter 30 novos leitos de UTI no Hospital Metropolitano. Isso, já tem 40 hoje lá, vai passar para 70 leitos. Tá, mas são 30 novos, certo? Isso, já tem 40 hoje. Vai passar para mais 30, vai para 70 leitos. Tá, e esses 30 novos, a partir de quando que estarão à disposição? Eu acredito que na próxima semana, Antero, porque os leitos já estão praticamente prontos essas semanas. O que falta é a contratação da empresa, né, para fornecer a mão de obra, para fornecer os serviços. E com relação, governador, a respiradores, monitores, já tem o suficiente para esses novos leitos que estão sendo criados? Tem, todos esses novos leitos, nós temos os respiradores, os monitores, nós temos esses equipamentos. E com relação... Governador, Pode perguntar, Antero. Não, e no interior, além desse de Várzea Grande, tem quantos leitos serão abertos mais pelo Estado? Olha, nós temos hoje 20 leitos em Sinop, né? Nós temos 20 leitos em Rondonópolis, estamos tendo tratativa lá com a Santa Casa para abrir mais 10 leitos em Rondonópolis. Hoje, o secretário Gilberto vai distribuir 30 equipamentos de UTI em bloco de 5 para algumas cidades aí do interior. Barra do Garça já confirmou que tem condição de fazer, Água Boa, estamos tentando em Confresa, provavelmente Peixoto de Azevedo, Tangará da Serra. Nós vamos mandar 5 conjuntos de equipamentos para serem montadas 5 UTI
né, em 6 cidades aí do estado de Mato Grosso. Ao longo do dia, a gente está fechando essa conversa com os prefeitos, né, porque tem que ver aonde tem uma infraestrutura pronta e médicos com capacidade de mais rapidamente possível colocar esses leitos em operação. Governador, com relação ao feriado, a ideia é fazer mesmo com que os servidores fiquem isolados, não é? Fiquem em casa, passe esse feriadão aí recluso, não é? População, né? De modo geral, né? Eu digo servidor pelo decreto, né? Gente, é um momento aí que nós, infelizmente, isso já era um pouco previsível, né? A gente vinha caminhando razoavelmente bem, né? Vamos abrir mais UTI, mas se a população não colaborar, e precisa colaborar, porque aí não adianta, pode abrir 100, 200, 300 UTIs que não vai dar conta, e chega um ponto que você esgota essa capacidade de abrir, porque podemos comprar. Ontem nós já compramos mais respiradores, né? Nós fizemos outra compra de respiradores, né? Compramos ontem, né? Já fizemos a compra já de 100 mil testes, né? Para chegar aqui no estado do Mato, do teste rápido, né? Do teste PCR também, mais 100 mil, né? Ontem nós decidimos, estamos comprando mais 300 mil, uma outra compra de 300 mil, então são 400 mil testes rápidos que vão chegar a Mato Grosso aí nas próximas semanas, para a gente inclusive, né, ajudar os municípios, porque os municípios, Antero, eles deviam estar fazendo um trabalho que é da atenção básica, que é o trabalho de testar a população. A entrada, né, do sistema público de saúde, ela acontece no PSF, na policlínica, na UPA, é ali que o cidadão tem que ser atendido e é ali que tem que ser diagnosticado. E as prefeituras, elas não compraram teste, né? Não houve uma compra de teste na parte deles. O governo comprou, mas eles também, eu tenho falado com os prefeitos, eles ficam meio chateados, mas verdade às vezes chateia as pessoas, né? Houve algumas verdades que dói. Eles receberam dinheiro e não fizeram nada, porque qual o prefeito que abriu um UTI no estado de Mato Grosso? Dá para contar nos dedos. Barra do Garças abriu, né? Primavera também, eu acho que Juína, eles correram, eles tinham hospitais, os prefeitos foram diligentes, assim como o estado fez. Se todas as cidades que receberam dinheiro, né, e são gestão plena, tem hospitais, tivesse tomado providência, nós estaríamos numa situação muito melhor. Estamos ainda numa situação de caos, mas já está vendo, então a gente está correndo contra o tempo para evitar que aconteça o que aconteceu em muitos estados brasileiros, de realmente faltar leite. Por enquanto, nós temos leito, fechamos o dia de ontem, né, com a disponibilidade. Se hoje o Hospital São Benedito, né, disponibilizar as vagas, que até agora não disponibilizou, para entrar atendimento, não vai ter problema de leito, e com essas novas aberturas, a gente acredita que vai continuar a poder atender a população com uma certa regularidade. Governador, tem uma dúvida aqui de um ouvinte, só com relação ao lockdown, não é? Que ontem teve um monte de perguntas, não é? De dúvidas, falando que era um lockdown e não um feriadão, que tudo ia fechar, porque não tem aqui ainda, não aconteceu nada disso, né? Um fechamento total da cidade, mas sim apenas de fechar o comércio. Qual que é a opinião do senhor? O senhor acha que é necessário partir para essa tomada ou não? Olha, lá no início da pandemia, nós tivemos o primeiro caso aqui em Mato Grosso, em Cuiabá, se eu não me engano, foi no dia 20 de março. Logo 2 dias depois, 3 dias depois, alguns prefeitos começaram a decretar fechamento das coisas, né? Aqui em Cuiabá, Sinop, teve algumas cidades que os prefeitos se apavoraram e começaram a fechar. Ora, naquele momento, gente, nós não tínhamos nenhuma UTI ocupada. Naquele momento nós não tínhamos nenhuma morte, naquele momento nós tínhamos 1, 2, 3 casos ali que estavam surgindo. E aí houve uma paralisação muito cedo. Isso causou um dano, né, para a vida das pessoas, das pequenas, micro, das pessoas que precisam trabalhar muito antecipadamente. Agora que é a hora que o sistema de saúde está começando a lotar, que está ficando cheio, eles estão voltando tudo. Olha, está tudo errado. Claro que está tudo errado. Como é que na hora que está complicando, que a Organização Mundial de Saúde sempre falou, é o seguinte: você tem que fazer essas restrições de circulação para evitar que as pessoas circulem, consequentemente que o vírus circule, para não deixar estrangular o seu sistema de saúde. Então, se a gente está caminhando para uma estrangulação, é hora de parar e não hora de voltar tudo como está acontecendo. Então, errou a estratégia e isso vai causar transtorno, porque não adianta, se continuar crescendo vai ter que parar de novo.
Quer dizer, alguns nem voltaram ainda, vai ter que parar novamente. Alguns acabaram de voltar semana passada, vai ter que parar de novo, porque está provado no mundo inteiro que a paralisação, ela ajuda sim a diminuir a curva de crescimento. Porque se uma pessoa contaminada, ela fica em casa, igual eu estou aqui, eu não passo para ninguém. Agora, se eu saio andando normalmente por aí, eu posso contaminar várias pessoas, principalmente se você não sabe que está contaminado, se você não tem sintomas ou tem sintomas muito leves e acha que não é nada. Então, isso aumenta a cadeia de transmissão. Então, para reduzir, né, a taxa de ocupação, não deixar estrangular, talvez seja necessário sim fazer pontualmente em algumas cidades, não é no estado inteiro. Aí, por isso que nós transferimos isso para os prefeitos, porque a medida que vai ser tomada em Cuiabá e Várzea Grande não pode ser a mesma medida de mais de 40 municípios que não tem um caso sequer. Por que parar esse município se não tem um caso sequer de contaminação nele? O vírus não chegou até aquela cidade, então ela pode continuar tendo a vida normal. Cidades que estão com baixíssimo nível de contaminação pode ter vida normal. Nós temos que reduzir nas cidades maiores, onde o nível de contaminação está um pouco maior. Governador, o senhor... Pode falar, Antero, pode falar. Governador, o senhor tem falado aí da questão de Cuiabá, que Cuiabá recebeu mais de 40 milhões e que Cuiabá não construiu nenhum leito de UTI, não disponibilizou nenhum UTI, e acho que disponibilizou. Ele recebeu dinheiro por isso e acabou não disponibilizando. Ele disponibilizou só para fazer caixa. Mas ponto 2, e Várzea Grande? Quanto que Várzea Grande recebeu? Por que Várzea Grande também não disponibilizou nenhum leito? Porque os leitos de UTI do Hospital Metropolitano em Várzea Grande estão disponibilizados pelo governo do estado e não pela prefeitura de Várzea Grande, que só tem 2 leitos de UTI no pronto-socorro municipal. Então, assim, não era hora também de quanto que Várzea Grande recebeu, e Várzea Grande também não podia dar a contribuição de fazer alguns leitos de UTI lá na UPA, claro, por exemplo. Todos os municípios, né, a população às vezes ela não entende isso muito bem, mas existem os municípios chamados gestão plena, né, que recebem dinheiro do Ministério da Saúde, recebem dinheiro do governo federal para ser os gestores do sistema SUS. Então, Cuiabá é gestor do sistema SUS, Várzea Grande, você vai em Rondonópolis, algumas cidades maiores, para serem gestores do sistema SUS, e aí elas gerenciam os hospitais que atendem na rede SUS. Tá? Quando a gente fala de Cuiabá, porque Cuiabá sozinha, a cidade, a capital do Mato Grosso, ela responde praticamente por 50% da nossa rede hospitalar contratualizada no estado de Mato Grosso. Então, é uma rede importante, que se não funcionar bem, ela coloca em xeque o estado de Mato Grosso. Se 50% dos nossos hospitais estão aqui, se isso não funciona bem, se tem dificuldade de funcionar, isso traz problemas para todos os mato-grossenses. Claro que Várzea Grande deveria fazer, como Rondonópolis devia fazer, como outras cidades deviam fazer. Agora, o mínimo que os prefeitos deviam estar fazendo, Antero, é testando. Eles receberam 50 mil testes que veio do governo federal, que chegou do estado, o estado distribuiu para as prefeituras, e os prefeitos que todos receberam dinheiro não compraram mais teste. Gente, tem teste aí para ser comprado do mercado. Por que o governo está conseguindo comprar? Tudo bem, o governo compra da China, a gente é um pouco mais habilidoso, tem mais experiência, mas no mercado nacional tem gente vendendo também. E tem alguns prefeitos, poucos aí que compraram, mas a maioria não comprou. E aí o que está acontecendo, Antero? As pessoas sem testar, elas estão chegando muito grave nos hospitais. Chega muito grave, já vai direto para UTI. Por isso que de uma semana para cá, em uma semana as UTI foi lotando. Por quê? Porque a falta de teste, a falta do diagnóstico lá na atenção básica, na UPA, na policlínica. Pergunto, quem vai na policlínica aqui está sendo testado? Quem vai na policlínica de Várzea Grande, quem vai na policlínica de Rondonópolis está sendo testado para saber se está ou não com Covid? Porque se testou e o cara entra com remédio, tomando alguns remédios que existem no mercado para esses casos antecipadamente, isso ajuda na recuperação, ajuda que os efeitos sejam mínimos e talvez essa pessoa nem precise ir para o hospital, e mesmo que vá, não precisa ir para uma UTI. Como isso não está acontecendo, a pessoa agrava muito, chega no hospital com 60%, 70% do pulmão comprometido, a pessoa está quase morrendo asfixiada, e ela já tem que ir direto para uma UTI. Por isso que em uma semana as UTIs lotaram. Aí ela chega no hospital mal, aí você vai lá no nosso hospital que vai fazer o teste, aí descobre que não é Covid.
Eu poderia desocupar aquele leito, que é um leito exclusivo Covid, mas ele não tem para onde mandar, porque as UTIs que deveriam ter antigas aí disponíveis, no caso de Cuiabá, foram migradas para Covid e não estão funcionando. Então, isso está colocando em colapso o sistema de saúde do estado de Mato Grosso. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, Antero, falar com relação à questão do veto, com relação à recontratação aí dos professores. Saiu a decisão ontem, ou, Antero, ainda tem alguma questão com relação à Covid, para depois a gente mudar para esse assunto? Não, eu só quero saber o seguinte: o governador já está no 9º dia, quantos dias serão de afastamento, governador, para que o senhor possa voltar à vida normal? Recomenda, Antero, 14 dias. Então, completa 14 dias, no meu caso, na próxima segunda-feira. Então, se Deus quiser, na próxima segunda-feira eu estarei normal, em ritmo de trabalho lá. Hoje eu devo fazer mais um teste, né, por eu não ter sintoma nenhuma, muito provavelmente, segundo a literatura médica que falam os especialistas, né, já devo estar com baixíssima ou quase nenhuma carga viral, mas por recomendação e por procedimento e protocolo, o ideal é 14 dias. Então, na segunda-feira, se Deus quiser, nós estaremos retornando normalmente ao trabalho. Mas eu estou trabalhando normalmente, acho que até mais, porque eu fico trancado dentro de um quarto aqui, no celular o tempo todo, 4, 5 cargas de bateria por dia, né, trabalhando aqui no computador, falando com as pessoas, fazendo reuniões virtuais, e hoje a gente aprendeu muito isso, né, que dá para fazer muita reunião virtual, dá para fazer entrevista por telefone, com a boa qualidade. Então as pessoas estão reaprendendo a se comportar nessa pandemia e a trabalhar, inclusive, em home office. A gente está conseguindo, no próprio governo, um bom desempenho do servidor público, trabalhando muitos em home office, aqueles que é possível desenvolver as suas atividades com essa natureza de trabalho. Governador, chegou uma pergunta de um ouvinte nosso perguntando qual foi o medicamento, que medicamento o senhor está utilizando durante o seu tratamento? Olha, o médico me recomendou que eu observasse o aparecimento de sintomas, né? Eu confesso que eu tomei aquela ivermectina, né? Que é aquele que para lombriga aí, para verme, que é um antiviral potente, né? E tomei muito chá, muita água, muito chá, e fiquei vendo se aparecia algum sintoma. E graças a Deus não apareceu sintoma, né? E aí eu tomei chá de gengibre, de cúrcuma, né, de açafrão, com limão, com mel, com própolis, porque eu fui criado, Antero e meninas aí no estúdio, a minha mãe fazendo muito chá, né? Minha mãe tinha muita fé nesses medicamentos naturais. E aí não faz mal, a cúrcuma é um anti-inflamatório potente, né? O gengibre é também muito bom para a garganta, para pulmão, né, para digestão. E aí eu fiz 2 litros de chá aqui, põe na minha mesa aqui, a cada 2 dias eu tomo um litro desse aqui, e eu tenho certeza que ajuda bastante para qualquer situação, mas graças a Deus eu imagino que eu não senti nada em função de estar nesse chamado grupo aí dos assintomáticos. Governador, com relação à questão dessa recontratação aí de temporários, com relação a esse veto, ontem mesmo, o Sintep já se manifestou bastante indignado aí com a situação, alguns deputados também já se manifestaram, dizendo que esses professores estão passando necessidade, estão passando fome. Com relação a essa situação, gostaria de ouvir o posicionamento do senhor. Olha, gente, no governo, a gente tem que fazer aquilo que é legal, fazer aquilo que a lei determina. Eu não vou fazer alguma coisa que a lei não permite, que seja ilegal, para depois eu responder, ou uma secretária, a secretária Marionete, ficar respondendo na justiça por improbidade administrativa. Então a Assembleia Legislativa, primeiro, ela não pode criar despesa para o governo. Isso está na lei. Se eles são pessoas que fazem a lei, eles têm que respeitar a lei. E a lei diz claramente que a Assembleia Legislativa não pode criar despesas para o governo, se não for por iniciativa do governo. Eles podem aprovar despesa que nós mandamos lá. Mas os deputados, isso está na Constituição brasileira, eles não podem lá ficar criando despesa aleatoriamente para o governo. Então, a primeira coisa, né, que eu falo muito isso com eles, com todo respeito ao trabalho dos deputados e da Assembleia, mas eles têm que respeitar a Constituição brasileira e respeitar o trabalho do Executivo. E nesse caso específico, né, eles mandaram uma lei que não tem como o governo aplicar. Eles criaram lá uma categoria 5 lá, que quando você vai ver, não tem. Hoje nós temos, Antero,
é um problema operacional para implantar o que eles pretendiam fazer. Porque o governo, ele tem essa possibilidade de chamar os professores contratados. O professor contratado é assim, é aquele cara, né, que entra de férias, né, um professor entra de férias, ele pega uma licença médica, uma licença prêmio, e aí eu preciso garantir o professor na sala de aula. Aí a gente chama esse contratado para repor um efetivo, né, um professor titular que saiu por algum motivo. Pode sair, então, normalmente sai por férias, por licença prêmio ou até por um atestado médico. Só que isso acontece quando? Quando que isso vai acontecer? Como é que eu vou contratar essas pessoas agora se eu não sei quando que volta às aulas? Se nós não sabemos, né, quem eu vou precisar chamar? Porque eu vou chamar um professor de geografia, será que se voltar às aulas daqui 1 mês, 2, 3, quem é que vai estar de licença prêmio? Quem que vai estar de licença médica? Quem é então que eu vou contratar para me poder antecipar e pagar ele agora? Não tem como o governo. Eu vou pegar 60 mil pessoas no cadastro e dar R$1 milhão, R$1.200, seriam 62 milhões de reais, quase 70 milhões de reais que o governo gastaria com isso. E aí o governo não tem esse dinheiro. Todo mês 70 milhões de reais. O governo não tem isso. Então eles fizeram uma lei que é bom, faz média, os professores gostam, né? Mas ela não se aplica e não tem legalidade. Então, não foi o governador Mauro Mendes, veio um parecer da Procuradoria-Geral do Estado, né, dizendo, olha, é inaplicável, é ilegal, não tem como aplicar essa lei que foi feita dessa forma. Eu fiquei triste, eu gostaria muito de ter arrumado uma solução, pedi inclusive para se esforçarem respeitando os limites legais. Agora não tem como fazer uma coisa que não tem legalidade nesse momento. Governador, eu gostaria que deixasse claro o seguinte, eu até falei isso hoje no programa de televisão do qual eu participo, a TV Vila Real. Assim, os interinos cujas aulas já haviam começado e estão contratados e continuam recebendo. Eu gostaria que o senhor confirmasse se isso é verdadeiro ou não. E os interinos que não foram contratados são os que participaram da greve, é isso? Antero, é exatamente isso. Olha só, o ano passado, talvez alguns da população se lembrem disso, uma parte das escolas fizeram greve. Em torno de 40% das escolas de Mato Grosso fizeram greve. Foi maior aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, mas teve, né, dezenas de cidades no interior que não fizeram greve. As escolas que não fizeram greve, o ano letivo terminou em dezembro, chegou agora no início de fevereiro, as aulas reiniciaram. No mês de fevereiro, as aulas reiniciaram. Então, nesses casos, tinha alguns professores chamados contratados que foram contratados, assinou o contrato com o governo, contrato assinado e as aulas começaram, ele estava dando aula. Veio a interrupção, quando interrompeu as aulas, esse cara tinha um contrato assinado com o governo. Então, esse contratado continua recebendo, porque ele tinha um contrato assinado com o governo. Aquelas escolas que fizeram greve, chegou no mês de março, terminou no início de março, que terminou o ano letivo do ano passado, que estava compensando. Quando nós decretamos a paralisação das escolas no final de março, o ano letivo de 2020, nessas escolas que fizeram greve, não tinha começado. Se o ano não tinha começado, o governo não tinha assinado contrato com esses professores. Como não tinha assinado contrato, né, o governo nem sabia ainda quem ele ia precisar contratar. Nós temos um rol muito grande de opções e assinaríamos o contrato com em torno de 2.000 e poucos professores. Agora, quais? A gente não sabe, só sabe quando começa as aulas, está faltando um professor de geografia. Aí você vai lá no cadastro reserva de contratado, ver quem é o professor de geografia que tem lá. Não, agora não é mais o professor de geografia, ele voltou da licença, é um professor de matemática. Então nós não tínhamos isso, não tínhamos esse contrato assinado. Então, na verdade, eu já falei e repito, a culpa disso está acontecendo do Sintep que fez a greve no ano passado. E agora quer culpar o governo. É fácil, né, jogar a culpa dos outros e não assumir a sua própria culpa. É lamentável, eu fico triste, fico chateado, mas eu tenho que fazer as coisas legais, gente. Eu não posso fazer um negócio para resolver o problema, né, dos outros e criar um problema lá para a secretária que vai responder depois por improbidade administrativa. Porque não tem amparo legal eu ir lá agora pagar um valor para alguém.
né? Tudo bem, posso criar um programa de política social, o governo está aí, ó, comprou Será que Caiu? Governador? Caiu. Vamos restabelecer. Antero, você continua aqui com a gente? O Antero continua. Antero tá aí, tá tudo certo. Pois é, Antero, essa questão aí que a Ariana colocou, essa relacionada aos professores, hoje é claro que na Assembleia as coisas vão estar bem em outro nível, né? A discussão hoje na Assembleia por conta da votação, da mesa diretora. Mas essa questão aí dos professores vai continuar, com toda certeza. Ontem eu conversei, mas a Assembleia não tem razão, viu, Camila? Não, o governador tá certo, não tem como colocar isso. Mas a gente sabe que é o momento que vai manter, né? Essa discussão. Porque assim, aí as pessoas falam assim, não, mas o Ministério Público já deu uma declaração de que se contratar não vai propor ação nenhuma. Olha, isso não vale absolutamente nada. Não, sem chance. Não vale absolutamente nada. Sem chance, e o governador sabe disso, não vai entrar nessa, não é? O governador voltou, o governador está entre nós novamente. Caiu. Opa! Eu estava falando aqui, não sei em que momento eles me ouviram. Eu estava falando, de repente eu percebi que estava mudo. A gente encerrou esse assunto dos professores, o senhor conseguiu concluir ou não? Olha, eu estava falando, eu não sei até que ponto vocês me ouviram. Pra gente o senhor disse que não tem como, não é? Que a Assembleia não pode colocar uma questão que onere o governo do Estado, né? E deixando claro que a situação chegou nesse ponto por conta da greve do Sintep no ano passado. Exatamente. Então é lamentável, né? A gente tentou de tudo quanto é forma, ainda estamos estudando, Antero, se a gente encontra. Eu pedi muito para a secretária Marioneide, pedi para a Procuradoria, Mauro Carvalho na Casa Civil, para que encontrassem uma solução. E eu estava até esperançoso que eles encontrassem uma solução legal. Mas eles mostraram, está lá no parecer, todas as dificuldades de implementar. E nós não podemos pegar dinheiro do Fundeb, que tem aplicação específica, que é o dinheiro da educação, e fazer assistência social. Por quê? Como é que eu vou saber quem são os professores contratados se a gente não sabe quando que as aulas voltam, quantas pessoas vão precisar e quais vamos precisar? E hoje lá, né, que está no cadastro de reserva, tem mais de 60 mil professores, é um número muito grande, né? Então nós temos que, na prática, entender tudo isso, e o governo, e eu me pauto muito por isso, para fazer as coisas corretas, para fazer as coisas legais. Não é à toa, que eu saí da prefeitura de Cuiabá, eu não respondo por nenhum processo de improbidade administrativa, de malversação de dinheiro público, porque a gente procura fazer as coisas corretas dentro da legalidade. Governador, aproveitando a deixa... Mas podia criar um programa social para atender esse pessoal, né, governador? Não, é isso que nós estamos estudando. Talvez não dê para fazer pela educação. Agora, o governo, se for criar para esses profissionais da educação, tem muita gente, Antero, que tem outro emprego. É funcionário da prefeitura, dá aula para o Estado, dá aula para a prefeitura, alguns dão aula em particular. Não, quem está empregado não, estou falando quem é desempregado totalmente, né? Agora, além dos professores, nós temos que ver que tem muito garçom desempregado, tem muitas pessoas ambulantes que estão desempregados, né? E tem um programa do governo federal que já está dando uma assistência para isso, né? Então o governo pode, nós somos sensíveis a isso, nós estamos estudando, se a gente encontrar uma forma legal e, acima de tudo, uma forma, né, que possa ser aplicada, né, com igualdade, né, entre as pessoas, a gente vai aplicar com certeza. Governador, vamos falar um pouquinho sobre as eleições municipais, não é? Eu queria saber um pouco a opinião do senhor, se o senhor, né, na sua avaliação, se tem que adiar ou não, porque a questão é a seguinte, não é? Mantendo aí o calendário, começa o prazo, não é? Em que as prefeituras não podem mais contratar nada por conta aí do período eleitoral. Aí todas as ações, não é? Acabam ficando na mão do governo. O que o senhor avalia? Como que o senhor avalia essa situação de agora em diante? Olha, eu acho muito difícil nós termos cenário aí para fazer eleições no mês de outubro. Agora, mês que vem, já começaria as convenções partidárias, né? O processo eleitoral. Como é que você vai fazer um processo eleitoral que as pessoas não podem se reunir? Vai fazer convenção que as pessoas não podem conversar, fazer reuniões, se aglutinar, que elas não podem fazer um trabalho para divulgar, inclusive, as suas ideias. Eu acho muito difícil isso, né? Então, eu imagino que é quase que certo que as eleições devam ser adiadas. Já ouço lá falar em 15 de novembro, né, e onde houver segundo turno seria no início de dezembro, muito em função da pandemia, que ninguém sabe com clareza até quando vai, né? Então nós temos ainda um período
que a gente imagina de alguns meses ainda pela frente, convivendo com essa pandemia, convivendo aí com os efeitos do coronavírus. Então é muito difícil, num momento desse, nós temos condições de desenvolver todas essas ações para o processo eleitoral. Sou favorável, eu acho que vai adiar. Todo mundo que eu tenho conversado tem essa mesma percepção, mas cabe ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral, tomar essa decisão, e eu imagino que ele deva tomar ao longo do mês de julho. O TSE já passou a bola para o Congresso, defendendo inclusive o adiamento, só que para este ano, para novembro e dezembro. Eu conversei essa semana com alguns políticos lá do Congresso Nacional, e a opinião deles, da maioria pelo menos, é que isso vá para o dia 15 de novembro, né, e onde houver segundo turno seria ali na primeira semana de dezembro. Então nós teríamos aí uma postergação de aproximadamente 45 dias, o que pode permitir, né, a gente ter um cenário mais claro de como vai estar a pandemia em todo o Brasil. Governador, o senhor já decidiu que o candidato do DEM aqui é o Fábio Garcia? Porque Gilberto e Paulo Carvalho, que seria o outro, primeiro que estão inelegíveis já, né? Primeiro, Antero, que a decisão não é minha, a decisão era do partido, né? E nós estamos trabalhando claramente com essa possibilidade, né, de que as eleições serão adiadas. Sendo adiada, todo o calendário eleitoral será adiado. Agora, nós tínhamos aí algumas opções, mas nesse momento, Antero, eu não posso abrir mão do secretário Gilberto. Nem o secretário Gilberto quis fazer isso. Compromisso com a saúde. Eu já falei que o Gilberto vai ser condenado por ter sido eficiente na saúde. Eu não ouvi, Antero. Eu disse que o Gilberto vai ser afastado da disputa por ter sido eficiente na saúde. Quem mandou ser eficiente? Pois é, ele é um excelente profissional, ele foi eficiente no Senai, foi eficiente na Secretaria de Educação aqui de Cuiabá, está sendo extremamente eficiente no governo do estado, cuidando da saúde aí em todo o Mato Grosso. Basta dizer, né, Antero, as coisas positivas que nós temos conseguido aí nesse nem um ano e meio ainda de mandato. Nós estamos lá licitando, devemos assinar contrato aí nas próximas semanas para reiniciar a obra lá do Júlio Miller. Aquela obra está parada desde 2013, um hospital que está lá na Estrada de Santo Antônio. Quer dizer, mais uma vergonha. Quer dizer, aqui em Cuiabá nós tínhamos 2 hospitais parados, um há 7 anos, outro há 34 anos. Nós estamos retomando essas 2 obras até. Hoje o estado de Mato Grosso, você lembra, nós já estamos, todas elas estão na fase de licitação. Lá do Júlio Miller já abriu as propostas, então está naquela fase de análise técnica, prazo de recurso, segundo a lei, é um processo aí longo de contratação. E o Hospital Central, que está lá há 34 anos parado, também já está na fase de licitação. Deve estar abrindo proposta, se eu não me engano, essa semana aí, né, se não houve nenhum problema, eu não atualizei essa semana, mas já foi publicado o edital, estava programado para o dia 5 a abertura, se não houve nenhum problema, está na fase de licitação dessas obras aí. Além delas, está lá a Santa Casa, que a prefeitura deixou fechar o ano passado, o governo foi lá, reabriu, está lá o Metropolitano, fomos lá, construímos 210 leitos em 45 dias com ótima qualidade, enquanto muitos governadores fizeram um hospital de campanha, nós fizemos um hospital definitivo, de qualidade, né, para melhorar a saúde pública. O Adalto Botelho, que era um lixo, estava acabado, estamos lá reformando. O CIOPS está pronto para inaugurar aqui em Cuiabá, reformamos também. Estamos fazendo um trabalho gigante no interior. Rondonópolis está em reforma, Sorriso está em reforma, Sinop está em reforma, o hospital, né, algumas já terminando, inclusive. Rondonópolis está pronto para inaugurar lá uma ala que nós ampliamos e reformamos. Então nós estamos fazendo esse trabalho de melhoria da infraestrutura na saúde pública de Mato Grosso em todo o estado. Estamos iniciando essa semana a construção de 30 leitos lá em Cáceres, também definitivo, vai ser feito em 35 dias. Vamos instalar lá mais 10 UTIs na cidade de Cáceres, mais 20 leitos de enfermaria. Então, nós conseguimos na saúde melhorar bastante a nossa infraestrutura nesse 1 ano e meio, e se Deus quiser dará para melhorar muito mais aí nos próximos anos. Então nós não priorizamos o processo eleitoral, né? Corremos esse risco aí de adiar as eleições, a gente tem quase certeza que vai ser adiado, e aí voltar com alguns dos secretários que são possíveis pré-candidatos, né? O Rogério Galo, o Gilberto Figueiredo, Mauro Carvalho, Marcelo Padeiro,
Nós temos alguns nomes, né, também fora, né, além do Fábio Garcia, tem o Eduardo Botelho, nós temos alguns nomes que podem aí, né, tem até nomes surpresas que podem surgir aí e ser uma boa alternativa para apresentar para a população cuiabana, para ter aí pessoas, né, que realmente possam melhorar a qualidade da gestão municipal na cidade de Cuiabá. Meninas? Alô? Antero, eu acho que a gente tinha uma dúvida aqui de um ouvinte, eu estava até aqui avaliando, porque, né, como o próprio governador disse, essa questão da gente ficar propagando, né, as fake news e dando aí ouvido para algumas denúncias que o próprio governo já respondeu, mas é que chegaram algumas dúvidas aqui com relação aos respiradores, o governador, que parece que deu errado, até chamado aí de respiradores Xing Ling, não é? Eu sei que o senhor já respondeu, já esclareceu, mas o que mais que a gente pode colocar para encerrar esse assunto? Olha, é lamentável, só declarando o seguinte, gente, que nesse momento, assim, algumas pessoas, eu não tenho nem palavras, se eu for falar, eu vou baixar o nível, a vontade que tem até de xingar esses malandros que ficam esparramando fake news. Semana passada, teve um sitezinho malandro aí, de jornalista irresponsável, né, ligado a grupo político, botou que eu tinha ido para São Paulo, que eu tinha pegado avião, tinha ido para São Paulo. Estava aqui na minha casa, como sempre estive, graças a Deus, muito bem. Aí aparece um outro imbecil, só posso chamar de imbecil, que põe lá que os respiradores são falsos. O cara nem foi, quer dizer, fica inventando mentiras deslavadas. Os respiradores muito bons, foram elogiados pela equipe técnica, os profissionais de UTI que estão lá usando, todos eles já estão, né, nesses leitos instalados, tanto na Santa Casa quanto no Metropolitano, de excelente qualidade, excelente performance. Então, é lamentável, né, que pessoas, nesse momento, eu diria que é um desserviço, né? São pessoas que deveriam ser banidas, né, da sociedade por agir contra o interesse público. Nós precisamos ter foco. E aí o governo fica gastando um tempo desgramado para ficar desmentindo mentiras que são inventadas. Às vezes a gente está usando o nosso tempo para trabalhar, você tem que estar gastando aí meia hora por dia, 1 hora por dia para correr atrás, para desmentir mentiras, como a gente está gastando tempo aqui agora, né, falando dessas coisas desagradáveis. Mas eu espero que a população amadureça, eu espero que o Congresso Nacional faça uma lei que realmente possa punir de forma exemplar esses malandros que ficam postando mentiras nas redes sociais, tire a credibilidade da rede social. Hoje em dia as pessoas nunca sabem o que é verdade ou o que é mentira, porque é tanta, né, coisa postada aí que não é verdade, que acaba tirando a credibilidade desses importante instrumento de comunicação que são as redes sociais no Brasil e no mundo inteiro. É isso mesmo, isso que acaba acontecendo, infelizmente. Para a gente começar a caminhar e para finalizar, governador, que o senhor tem outros compromissos, a gente falou um pouquinho, mas tem outras questões relacionadas à testagem. As pessoas têm muitas dúvidas, mas por que já vem tanto dinheiro, por que governo ou prefeitura, enfim, não sai testando todo mundo para saber o que está acontecendo? Existe essa possibilidade? Isso é inviável? Por que não acontece? Olha, todo mundo recebeu dinheiro, Camila. O governo já comprou bastante teste. Nós chegamos 20 mil testes da China, nós temos aí, estamos chegando a 50 mil testes que o governo já tem, estamos testando nos hospitais, estamos testando a rede de saúde, e agora nós compramos mais 400 mil testes. Então eu gostaria que as prefeituras, que todas receberam dinheiro, também comprassem. Se as prefeituras comprarem, porque elas receberam dinheiro, tanto quanto o Estado recebeu, exclusivo para a Covid, se elas comprarem, com certeza nós vamos ter um bom nível de testagem aí, com mais isso que o governo está comprando para reforçar esse trabalho, que é uma obrigação da atenção básica. A obrigação do governo é abrir UTI, o governo está abrindo UTI. Teste é com as prefeituras, é atenção básica. Tá? Lá que devia estar sendo feitos esses testes. Como eles não estão fazendo, o governo está comprando e vai ajudar. Tá? Mas é uma obrigação das prefeituras. Sim, e o teste e a questão da testagem é importante, hein, governador? Já seria um foco a mais, não é? É uma forma mais fácil. Muitas vidas poderiam ser salvas, muitas pessoas chegariam nos hospitais numa condição clínica melhor, e isso seria um grande alento aí para evitar uma grande taxa de ocupação nos leitos de UTIs. Porque se ela for diagnosticada mais cedo e fizer o tratamento mais cedo, ela pode evitar, né, ter que ir para um leito de UTI tão importante nesse momento. É isso, Antero, tá acompanhando?
Tô acompanhando, para mim tá bom. E é isso. Então é isso. Quero agradecer o governador, se quiser colocar mais alguma coisa, até liberá-lo, que apesar de estar em quarentena, né, governador, não para, né? É dentro do quarto movimento. Obrigado, Camila, obrigado, Ariana, obrigado, Antero, obrigado a todos os ouvintes da Capital FM que nos acompanharam nesta manhã, e dizer a todos que o governo do estado, a gente com a força e o trabalho de muitos profissionais, tem que elogiar, Antero, a competência, o trabalho de muitos profissionais da saúde. A maioria são pessoas guerreiras, valentes, né, que trabalham com determinação, que trabalham com muita responsabilidade, num momento difícil de estresse, e o que a gente pede é que a população colabore. Pelo amor de Deus, gente, não fica passando para frente esses fake news desses malandros irresponsáveis que quer prejudicar a população. Ele quer ganhar um minutinho de fama ali, falando uma merda, falando, né, uma coisa que não é verdade. Isso prejudica a população. Mas nós somos fortes, todos nós, Mato Grosso é forte, nós vamos vencer essa dificuldade, tenho fé em Deus, estamos trabalhando para isso, e se Deus quiser, nós vamos superar essa dificuldade. Mato Grosso já superou tantas dificuldades ao longo da sua história, e nós, Mato Grossenses, vamos superar mais essa, e se Deus quiser, todo mundo tem que fazer a sua parte. Espero que o Ministério Público faça a sua parte, espero que, né, as prefeituras façam, o governo está fazendo. Se todos fizerem, não tenho dúvida nenhuma que nós vamos minimizar a dor e sofrimento e salvar a vida de muitas pessoas. Obrigado, um bom dia e uma boa semana a todos.